Quero chamar aqui à frente o reverendo Roberto Brasileiro. Toda vez que nós temos aqui um dos pregadores convidados, eu sempre falo que a melhor qualidade do pregador é ser meu amigo. É a melhor qualidade dele. Mas o reverendo Roberto, ele é um mestre, ele não é meu amigo. Então, ele é o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e hoje está aqui com a gente para abençoar a gente com a sua palavra, com a sua experiência e também fazer parte da nossa festa. Reverendo, Deus abençoe grandemente. Obrigado, irmão. Agora eu quero me tornar seu amigo, né? Vamos orar aqui, então. Vamos orar. Ô Pai, nós te agradecemos pela vida desta igreja, pela vida do pastor Wellington, pelo trabalho que ele aqui realiza e pela vida, ó Pai, de cada um dos presbíteros, do pastor Guilherme, que também está ao lado dele, nesse ministério desta igreja. Te louvamos, ó Pai, pelo coral, te louvamos, ó Pai, pelos ministérios desta igreja e por cada atividade que ela tem. Em 155 anos tem cumprido o seu chamado. Abençoa-nos e dá-nos a tua mensagem, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Meus amados, é uma alegria muito grande voltar à igreja presbiteriana aqui de Sorocaba, a igreja da rua Santa Clara. É para mim um momento muito especial. Estive aqui quando era muito jovem, depois aos 150 anos, já passei aqui várias vezes, e eu louvo a Deus por ver o que tem acontecido com a igreja. E hoje, vendo tantas caras novas, uma igreja rejuvenescida, uma igreja bonita, pessoas novas na igreja, e se nós fizermos uma análise, nós vamos ver que essa igreja está bem mais jovem do que estava há 150 anos atrás. Aos 155, ela está mais jovem. Algum milagre está acontecendo. O coral Zacarias de Bidana está cantando músicas diferentes dos 150 anos. Rejuvenesceu, trazendo uma nova inódia para nós. Naquela época dos 150, ou tempos anteriores, cantava as músicas de Zacarias. Agora está cantando outras músicas de Guilherme e de outros cantores. Isso é muito bom para nós. E ver que a igreja está preocupada em dar uma resposta ao mundo no qual nós estamos inseridos. A igreja precisa olhar o mundo e colocar diante de nós sempre respostas para este mundo no qual nós vivemos. Nós queremos saudar o conselho da igreja da pessoa do presbítero que está aqui há 30 anos e não mudou o rosto. O presbítero Sebastião. É o mesmo Sebastião quando era jovem. Ele tem uma mágica. Deve ter alguma parte formol na casa dele, que em vez de quando ele usa, para ficar com o mesmo rosto, com a mesma postura. É um botox, né? Botox da graça. Nós vamos ter que perguntar isso depois. Eu não vou entrar nesses detalhes, nessas discussões, mas que ele continua a mesma pessoa de 30 anos atrás, continua, quando foi eleito presbítero desta igreja. Saúdo também o presidente do Sínodo, o Redo Wagner, que está conosco, que Deus seja abençoando cada vez mais o pastor da igreja, o Redo Wellington, e o pastor auxiliar, o Redo Guilherme, e a beleza dessa igreja. A igreja está ficando muito bonita da sua reforma. Eu sei que uma reforma de uma igreja antiga não é fácil. Demora, é árdua, é pesada. E a igreja com seus múltiplos ministérios. Agora já está expandindo para o Oriente, já está expandindo para os Estados Unidos. Isto vai despertando cada vez a nós pela alegria de sermos igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos por isso. Mas os 151 anos da igreja
nós precisamos pensar em 3 coisas básicas. A primeira coisa é a confissão de fé. Qual é a confissão de fé da igreja? O que ela professa nesses anos todos? Segundo, nós devemos pensar na exortação de gratidão que nós devemos ter na igreja. E terceiro, qual é a esperança que nós temos na igreja? Por isso que o texto que nós escolhemos é Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 é um texto dividido em 3 partes, em 3 análises desse discurso de Moisés. Ele traz 3 análises bem claras para nós, e eu gostaria de convidá-los para essas 3 análises. Alguns anos atrás, se alguém tomasse água no bico na igreja, seria descortês. Hoje, o mundo está mudando, gente. O mundo está mudando, graças a Deus por isso. E graças a Deus porque nós estamos aprendendo a conviver com este mundo e com as coisas que existem, com alegria, com bênçãos. Capítulo 6 de Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos ou estatutos, juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, pinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto, bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. Entre e possuas a tua boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu a dar teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor teu Deus tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significa os testemunhos e estatutos, juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, pois o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais.
o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muitas vezes nós olhamos para a Bíblia Sagrada e pensamos na utilidade das Escrituras Sagradas. Quando Israel chegou à sua terra depois da Segunda Guerra Mundial, ou logo após a Segunda Guerra Mundial, eles teriam se estabelecer como nação. Era um novo momento histórico para Israel. O Brasil participou deste momento que o presidente da ONU, naquele período histórico, era um brasileiro, e ele que dirigiu a ONU a votar o estabelecimento do Estado de Israel. Mas Israel precisava ter uma constituição, precisava de ter alguma coisa que dirigisse a nação, orientasse a nação. E coube aos rabinos explicarem que a constituição daquele povo não seria simplesmente uma parte escrita por homens, mas seria trazer de volta ao Torá, e principalmente os discursos de Moisés. E é interessante quando você vai ao museu em Jerusalém e começa a ouvir a história e começa a examinar a história da busca do Torá mais original possível naquele período histórico. Eles começam a descobrir aonde poderia ter o Torá mais antigo. Não teria recursos. É uma nação que estava nascendo. É uma nação que estava sendo colocando diante de um novo povo, de uma nova história. Descobriram que o leilão em Nova York teria parte do Torá sendo colocado. Eles não tinham recursos, porque eles tinham de erguer a nação, era um povo empobrecido que ali chegou. Mas a história registra que aquele povo dispôs a abrir mão de tudo para adquirir aquelas partes do Torá, porque ali estava a constituição daquele povo. E eles buscaram no museu, fizeram outras tentativas através do seu grupo de polícia secreta, Mossad, para conseguir o restante, para que a nação tivesse a sua constituição. E quando você vai ao museu, você vê lá exposto parte desse, ou quase todo este Torá, os 5 livros da lei, e principalmente parte do livro de Deuteronômio. Aquilo determinou a estrutura de uma nação, a estrutura de um povo. Portanto, nós não temos na história de Israel uma constituição. É um país regido unicamente pelos 5 livros da Escritura Sagrada. Havia uma preocupação. E quando eu escolhi o capítulo 6, eu escolhi dentro desta visão única de uma igreja de 155 anos, uma igreja urbana de 155 anos, que tem uma história desde 1869, que passou por essa igreja grandes pastores da nossa igreja, que forneceu à igreja um dos primeiros músicos dessa igreja, Antônio de Cerqueira Leite,
que esteve aqui, o pastor que experimentou da história da IPB os maiores milagres, reverendo Zacarias de Miranda. Às vezes a geração nova ainda não sentou para ouvir dos milagres que Deus fez através de Zacarias de Miranda, pastoreando toda essa região, toda a região de Sorocaba, visitando as vilas, visitando os povoados, que hoje são todos cidades, enfrentando todas as dificuldades possíveis. Mas havia um alvo na cabeça de Zacarias de Miranda: ser testemunha fiel de Cristo Jesus em todos os lugares. Era um homem diferenciado pela sua maneira de ser, diferenciado pela sua consagração a Cristo. E eu gosto muito de relembrar pelo menos 2 feitos de Zacarias de Miranda. Um, quando ele saiu da região de Sorocaba e recebeu o desafio para pregar numa vila perto. E a viagem toda era feita a cavalo. E ele simplesmente ficou sabendo que teria uma tocaia no meio da estrada. E ele se dispôs a ir. Quando chegou na casa do fazendeiro, no meio do caminho onde ele ia dormir, era um homem já crente, recebeu com alegria, recebeu o pastor, ia ao teu culto à noite, e no outro dia ele ia continuar sua viagem. E como era costume naquela época, como é costume até hoje no interior do Brasil, nas fazendas, colocou o animal do reverendo Zacarias de Miranda num pasto à beira do curral. Pasto pequeno, fácil de achar o animal no outro dia. E da manhã, depois de tomar o café junto com aquela família, o pai disse ao filho mais velho: agora o senhor vai lá buscar o cavalo do pastor. Põe o arreio do cavalo do pastor, ajeite o cavalo para que o pastor possa continuar sua viagem. E o filho foi. E voltou com a triste notícia, depois de um tempo, que o pai já estava preocupado, pensando que alguma coisa tinha acontecido. E o filho simplesmente disse: não achei o cavalo. Não encontrei o animal. Mas nós colocamos aqui ontem nesse pasto. Esse cavalo não foge do pasto. E o pai então disse: pega um dos meus animais, arreia para o pastor para que ele possa ir. E depois à noite nós vamos para o culto, nós levamos o cavalo dele. E o pastor montou no seu animal, no animal da casa e fora. Desceu lugares, abriu porteiras, lugares próprios para tocaia, e nada aconteceu. Quando estava quase chegando da vila, um homem aproximou-se dele, vestido de uma capa ideal. Não sei quantos conheceram as capas ideais, conhecida como capa ideal, e com aquela capa escondia algo debaixo da capa. E ele foi ao lado do pastor, e eles começaram a conversar. Disse: eu estou aqui há muito tempo observando, alguém passou por um cavalo assim, assim, assim. Era o cavalo do rei Zacarias. Ele disse: não, eu estou montado nesse cavalo. Chegou-se à cidade, e o homem então perguntou: o senhor não é o pastor Zacarias? Disse: sou. É porque eu não conhecia o senhor, eles descreveram somente o seu cavalo. E quando eu não vi que alguém estava montado neste cavalo, o cavalo que foi descrito para mim, eu não tirei-lhe a vida. Mais tarde o fazendeiro trouxe o cavalo do pastor, disse: alguma coisa aconteceu. A graça de Deus e o milagre de Deus. A outra história é muito semelhante a esta. O homem no tocaia, quando via Zacarias montado, ele levantou a sua carabina para deferir tiros do pastor e encontrou a muralha de soldados.
E à noite ele perguntou: quem eram aqueles soldados que o acompanhavam? E Zacarias simplesmente disse: não havia nenhum soldado. Eram os anjos de Deus, a graça de Deus, a proteção de Deus. É assim a história dessa igreja. Nasceu dos milagres de Deus, não das tragédias, das bênçãos, da maneira que Deus conduziu, como Deus fez com que Israel pudesse ter o seu Torá nas suas mãos. E nesse texto nós escolhemos as 3 coisas básicas. Primeira, uma igreja só cresce quando ela tem viva na sua memória a sua confissão. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, de toda a tua força. Quando a igreja de fato encarna no seu cerne a sua confissão, o amor a Deus, o amor a Jesus Cristo, a consagração da igreja a Cristo Jesus. Não há coisa mais importante na vida cristã do que a nossa consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para um mundo em que o cristianismo vai perder o seu valor, em que muitas pessoas vão ter o nome de cristãos, mas simplesmente o secularismo vai dominar as nossas igrejas. E é nesta hora que nós precisamos reafirmar o que nós cremos, a razão da nossa fé, os nossos mandamentos, a nossa maneira de ser, o nosso amor ao nosso Senhor. Nós poderíamos ir para o Novo Testamento e lá vai ter a pergunta como se resume todos os mandamentos. E o Senhor Jesus vai dizer para nós: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. A nossa reação, o nosso trabalho, a nossa confissão, ela precisa estar viva nos nossos olhos, viva nas nossas casas. Por isso você vai falar para os seus filhos assentado no caminho, andando, deitando, levantando, vai colocar os umbrais da sua casa, é símbolo da sua vida. Esta é a vida de crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Crentes que não só amam a si, mas amam o próximo, e tem feito diferença pela postura que tem tratado as pessoas, pela gentileza que tem se conduzido, pela maneira que tem se prontificado. Eu gosto muito do bom samaritano, da história do bom samaritano contada por Jesus, e nessa história Jesus faz um resumo do seu ministério. É muito bom entendermos que ali estava um resumo, e Jesus se identifica com o bom samaritano. Era um momento diferenciado. Ele estava dizendo para os judeus que ele, o Senhor Jesus Cristo, não era só judeu, mas ele era também samaritano, ao ponto de, quando ele viu a pessoa caída, ele para o seu animal, vai lá, socorre a pessoa, ele põe a sua vida em risco, porque ele poderia ser assaltado naquele momento. Eu poderia ter sido levantado algo contra ele naquele instante. Ele para, desce, cuida do enfermo, coloca ele no seu próprio animal e vai puxando o seu animal. Então ele atrasa a sua vida. Então primeiro ele se sacrifica, depois ele dá o seu tempo. O tempo é uma das coisas mais preciosas para o ser humano. E à medida que vai passando os dias, nós ficamos mais sem tempo. É interessante isso. Nós temos tantas coisas rápidas diante de nós. Nós não precisamos mais gastar tempo para escrever cartas. Hoje nós vamos, e nem ir ao correio para mandar um telegrama, alguma coisa dessa natureza, ou passar algum documento. Nós podemos ir no nosso computador, já entrar online, já fazer tudo. E até o banco, nós não precisamos mais ir ao banco. E agora nem a prefeitura, nem a vários lugares,
Possivelmente daqui a alguns dias, tudo nós vamos fazer através do computador. Vai estar fazendo até os exames médicos através do computador. Então, vamos ter um aparelhinho, a gente olha, ele vai saber que grau é o nossa vista, e nós vamos só trocar de óculos, sem precisar ir no oculista e nem precisar ter aquele incômodo de colocar remedinho nos nossos olhos. Uma lente no computador já examina tudo, o médico já receita, a gente já passa via e-mail aquela receita para o lugar próprio, eles enviam a receita para nós e já mandam o óculos pronto. Nós não precisamos nem ir à farmácia mais. Para que ir à farmácia? Eles entregam o remédio em casa. Mas cada vez mais o homem perde a dimensão de ser homem. A violência cresce, porque nós perdemos os contatos, nós perdemos os abraços, nós perdemos os carinhos, nós perdemos as palavras de gratidão e as palavras de amor. Por isso que a palavra de Deus precisa ser viva em nós, na nossa confissão de fé. Pois nos alerta Mateus capítulo 24, haverá crescimento do Evangelho, haverá desenvolvimento da fé, mas o amor entre os irmãos esfriará. As igrejas vão ficar mais frias, mais geladas. Gastou-se tempo. Nós precisamos ter tempo para abraçar, para ficar na igreja, para sair da igreja, sem nenhuma correria. E depois gastou seus recursos. Então aqui está o símbolo de tudo que é de fato do bom samaritano, que Lucas traz para nós no capítulo 10, o símbolo de tudo aquilo que nós olhamos para Jesus. O amor ao próximo. O amor ao nosso irmão. Mas a segunda parte desse texto é muito interessante. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido. O Senhor teu Deus nos coloca na terra. E agora nós vamos entrar na nova terra. A advertência bíblica é que nós vamos olhar para aquilo que nós vamos ter. Grandes e boas cidades. Nós vamos olhar para as nossas casas. Vamos olhar para os nossos poços abertos, para os olivais plantados. Nós vamos nos comer e fartar. Nós vamos ser cheios de bênçãos. Aqui há um desafio que tem acontecido no mundo em que nós vivemos. Nós esquecemos de ser gratos a Deus. A gratidão muitas vezes fica longe de nós. Não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito. Não te esqueças da sua história. Não te esqueças do seu nascimento, do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Não te esqueças de tudo que Deus já fez por você. A vida, meus amados, tem colocado tantas coisas diante de nós. Às vezes a pessoa chega para nós, e famílias inteiras que nós conhecemos, e suplica, pastor, ore para que haja desenvolvimento na minha casa, haja crescimento do meu lar, para que eu possa ter mais coisas dadas por Deus. A gente começa a orar e começa a ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre o povo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós tivemos a Covid há poucos anos. As igrejas presbiterianas saíram fortalecidas da Covid. Faz uma análise dessa própria igreja. Pega essa igreja pós-Covid. E vocês vão ver que essa igreja saiu fortalecida. Esse é o milagre de Deus. Mas pode chegar um momento que a igreja vai se tornando tão forte que começa a esquecer de Deus. Começa a esquecer de dar graças a Deus. E começa a pensar que foi o próprio braço que enriqueceu. A própria postura que enriqueceu.
É interessante que esse é um tema recorrente no livro de Deuteronômio, essa advertência para com Israel. No capítulo 8, volta a mesma advertência: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Deus cuidou deles em todo o caminho, todo o caminhar do deserto. E agora no verso 14: e se eleve o teu coração e te esqueça o Senhor que te tirou. Verso 17: não digas do teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Verso 19: se te esqueceres o Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Muitas vezes nós perguntamos: Israel teve tantas bênçãos, tantas vitórias, Israel esquece de Deus. Israel muitas vezes esquece de Deus. Mas isso acontece conosco também. Uma geração consagrada ao Senhor vê uma nova geração crescendo, fortalecida, enriquecida, e essa nova geração começa a esquecer de Deus. Eu estive com um colega pastor há poucos dias. Nós nos conhecemos já há muitos anos, e alguns anos atrás eu estive na casa dele. Seus filhos naquela época tinham mais ou menos 13, 14 anos, são 2 filhos. Nós ficamos muito amigos, e eu brinquei com eles: só vocês vão crescer, fortalecer, seu pai tem dado todo o esforço possível para que vocês possam desenvolver na vida. Seu pai tem um amor muito especial por vocês, e tudo que for possível ser feito, será feito. E se precisar de alguma ajuda, nós estaremos ao lado de vocês. Os 2 filhos desenvolveram. Um deles se tornou um grande médico, hoje uma referência em alguns hospitais. O outro filho se tornou um grande advogado. Mas eu encontrei com o pai, nós nos abraçamos, e eu perguntei: como estão aqueles meninos que agora são homens, já formados? Aí as lágrimas caíram nos olhos do pai. Ele disse: os meus 2 filhos estão longe da igreja. Os meus 2 filhos, e o mais velho, lembra que o senhor abraçou muito o meu mais velho, ia ser médico. O senhor até brincou que ele deveria ser geriatra, porque o senhor queria consultar com ele. Hoje ele é uma referência em várias áreas. Mas ele não vai à igreja mais. Em certo sentido, ele tem raiva da igreja. Eu vi as lágrimas correndo nos olhos do pai. É o mesmo que aconteceu com Israel. Quando a pessoa chega ao momento da estabilidade, em vez de dar glórias a Deus, ela esquece de Deus. Falta-lhe gratidão no coração, de reconhecer que tudo que ela adquiriu, tudo que ela tem, tudo que ela possui, é Deus que deu. O bom apartamento, a boa casa, o bom curso, foi um ato de Deus. Deus usou o pai, usou outras pessoas. Nós não podemos deixar que isso adentre as nossas vidas. É um cristianismo sem Cristo. O mundo vai virar cada vez mais de todo mundo conhece a Cristo, mas sem Cristo é um mundo descristianizado. Cristo não faz parte desse mundo mais. E nas próprias igrejas, a inversão das pautas das igrejas.
não mais o evangelho da graça e da gratidão, da misericórdia e do poder de Deus, mas simplesmente o evangelho de esperança humana, o evangelho social, e vão perdendo a dimensão que o que faz da igreja ser igreja é levar as pessoas ao encontro real, simples e direto com a pessoa de Cristo Jesus. A simplicidade do evangelho: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Isso não vem de vós, é graça de Deus, graça sobre graça, para a alegria nossa e para o louvor diante do nosso Deus. Gratidão. Mas é interessante que esse texto nos mostra que a igreja do Senhor, ela vai ser sempre vitoriosa, porque os filhos vão perguntar aos pais, as famílias vão se perguntarem: o que significa isso para nós? O que significa nós levantarmos cedo, ir para a igreja e voltarmos depois da igreja? O que significa nós reunirmos para orar na refeição? O que significa nós colocar o nosso filho na cama e orar com ele na hora de dormir? O que significa de manhã, na hora de tomar o nosso bom café, nós orarmos com os nossos filhos? O que significa para nós convidar os nossos filhos para participar de um momento especial com o coral da igreja? Cantar no coral da igreja. Nós vimos nossas criancinhas cantando. Que coisa mais bonita é as crianças cantando. Vocês, os Zacarias, são um pouquinho mais velhos, é bonito também. É maravilhoso, mas criança é algo muito mais especial. É Deus que faz todas as coisas. Essa esperança está viva na igreja. Igreja são famílias, pais, filhos, jovens, criança, adolescente. Por isso que o pastor tem que ser sempre jovem. Ele pode ficar velho, mas ele tem que ser sempre jovem. Por favor, meu pastor, não deixe que a liturgia morta tome conta de você. Faça da igreja um lugar de alegria, de contentamento, de prazer. Faça da igreja um momento que as crianças têm alegria de entrar, de correr pela igreja fora. Quando a criança estiver correndo, meu diácono, acompanhe, só para ela não cair. Mas não fica pegando a criança. Deixa a criança, criança é criança. Agora, se o adulto correr, você avisa o conselho, porque pode ser que esse adulto está com algum problema que nós não sabemos. Nós precisamos vibrar com as nossas igrejas. Nós precisamos lembrar que dia após dia renova as nossas forças. É isso que faz o povo de Deus diferente. O povo de Deus é um povo que está sempre contando histórias. Nós precisamos contar as nossas histórias. E cada dia contá-las com mais vigor. E cada dia expressá-las com mais alegria. Então, meus amados, quando alguém chegar perto de você, conte a história da sua igreja. 155 anos. Guarde a data, 1869. Começou a igreja com 5 pessoas. Vibrante, atuante. A região dos tropeiros e dos bandeirantes. Foi daqui que saiu os bandeirantes, desta região que saiu os bandeirantes, para o interior do Brasil. Sonhadores, lutadores, muitas vezes também homens duros,
para um momento histórico como aquele. Então vamos pensar sempre nisso. Quando alguém falar para você a história da igreja presbiteriana da Rua Santa Clara, você vai dizer, é a minha igreja. Vai lá. Vai lá. Não há igreja melhor do que a minha igreja. Vai participar comigo. Vai se alegrar, leva os seus filhos. Lá tem classe para os seus filhos, lá tem classe para os outros, lá tem um momento de questionamento. Lá tem missões, lá tem tudo. E é uma igreja que teve a ousadia de querer agora plantar uma outra igreja nos Estados Unidos, fazendo o contrário. No passado, os Estados Unidos vinham para cá, agora nós vamos para os Estados Unidos. É a igreja que está presente em vários lugares. E continua com a sua tradição. Eu estava vendo se vocês ainda tinham o movimento com aquelas pessoas que se envolvem com os escoteiros, e eu vi aqui os escoteiros. Vai ter o dia deles, vai ter o pastor deles, vai estar pregando aqui. Gente, que coisa maravilhosa. Vocês vão... O passado e o presente se encontram. Traga as pessoas. É o Israel de Deus. É a comunidade da graça. Vocês são a nova comunidade urbana, com desafios do dia a dia. Das lugares que não habitam mais, muitos estão longe da igreja, moram longe da igreja, mas vem para cá. Aqui é a sua igreja, aqui é seu povo, aqui é a sua família. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor e depois vamos cumprimentá-los. Ó Pai, nós te agradecemos por este momento. Leve em paz a tua igreja. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu povo. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Que a graça e a misericórdia do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e seja com toda a família da fé, com todos os eleitos, Senhor, com todo o corpo de Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.